Glórias a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que felicidade estarmos aqui na casa do Senhor. Eu estou muito feliz. O meu coração está muito alegre por estar aqui na casa do meu Deus. E eu tenho certeza que todos vocês estão também felizes por estar aqui. Olhe para essa pessoa linda que tomou banho hoje para vir para a igreja. Diz: estou muito feliz por ver você aqui. Estou muito feliz por ver você aqui. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé neste momento. Vamos fazer uma oração para iniciar esse culto. Como eu sempre digo, eu acho que já virou a minha fala de início de culto. Mas abra o seu coração. Não fique pensando nas coisas lá fora. Dá um tempo nas coisas, nas preocupações, nas ansiedades lá de fora. Se preocupe em adorar ao nome do Senhor Jesus. Porque se você vir aqui e ficar preocupado com outras coisas, a não ser adorar ao Senhor, pode ter certeza que você vai entrar e sair do mesmo jeito. Agora, a partir do momento que você abre o seu coração para louvar, para bendizer ao Senhor, mesmo não estando fácil lá fora, os problemas, as dificuldades da sua vida, com certeza o Senhor enviará o socorro para a sua vida. Com certeza. Eu escutei uma fala essa semana e isso ficou muito na minha mente. Adorar o Senhor quando tudo está certo é uma maravilha. É gostoso. Canta de qualquer jeito. Você entra no carro, canta. Você vai para o trabalho cantando. Você só quer cantar. Agora, cantar no momento difícil, adorar o Senhor no momento difícil, aí eu quero ver ter fé. Ter a certeza daquilo que que Deus realmente prometeu para você. Então, nessa noite, eu convido você a adorar esse nome, a desejar com intensidade adorar esse nome nessa noite. Vamos orar, amém? E eu quero deixar vocês livres. Orem, agradeça ao Senhor, peça ao Senhor que abençoe esse culto. Fique à vontade. Eu vou iniciar e vou deixar que a igreja adore, que a igreja ore, que a igreja clame. Então, abre a sua boca e clame ao Senhor nessa noite, amém? Senhor Jesus, graças nós te damos, ó Pai, como igreja, de estarmos aqui adorando e bendizendo ao Senhor. Senhor, não importa as circunstâncias das nossas vidas, nós estamos aqui para adorar e para bendizer o teu nome, Senhor. Pai celestial, nós invocamos o seu nome, nós pedimos que o Senhor venha como chuva, que o teu Espírito Santo venha como chuva, Senhor, e molhe o nosso coração, talvez uma terra seca, Senhor, mas molhe, Senhor, faça com que essa terra seja fértil, ó Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, se aqui estiver, ó Pai, alguém angustiado, triste, ó Senhor, eu peço que o Senhor venha alegrar, que o Senhor venha encher esse coração, que o Senhor venha transformar esse coração. Se aqui nessa noite, ó Pai, tiver alguém que esteja sem fé, sem acreditar em Ti, Senhor, eu peço que o Senhor venha encher esse coração, venha mostrar para essa pessoa que só o Senhor é Deus, que tudo está nas Tuas mãos, que tudo é conforme o Senhor quer. Oh, Espírito Santo de Deus, visita-nos, Senhor, visita-nos, Senhor, visita-nos, Senhor,
poderosa ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Igreja, não deixa de adorar o nome do Senhor. Não deixa de adorar o nome do Senhor. Nós vamos cantar o hino que diz que Tu és fiel. É um hino que toda a igreja conhece. Cante, abra sua boca e agradeça a esse Deus. Amém? Sabemos, ó Pai. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, Tudo é Teu, ó Pai. quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Louve ao Senhor. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro
Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos agora Salmos 42, 1 e 2. Que diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Vou ler novamente. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A corça, não é o corça, é a corça, é um animal. A corça é um animal que quando está com sede, ele consegue ver o lençol da água de longe. Ele tem um olfato que consegue sentir o cheiro da água. E ele anseia chegar mais próximo possível, com mais rapidez possível, naquela fonte de água. O salmista aqui, ele se compara com essa corça, necessitando da fonte da água da vida, necessitando de Deus, da presença do Senhor Jesus. Ele estava exilado, e ele estava querendo ir na presença do Senhor, encontrar a presença de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você neste momento. Responda para você mesmo. Aonde está o seu anseio nessa noite? Aonde está o anseio do teu coração nessa noite? Está nas coisas terrenas? Ou está na presença do Senhor Jesus? Irmãos, se coloca nesse momento no lugar da corça. Quando você está com a sede, quando você sai e não leva água, sua garganta começa a arder, você começa a desejar a água de uma forma tão grande, e começa a salivar, e você quer água. Você começa a ver até o copo gelado na sua frente, geladinha. Você anseia, você deseja com intensidade aquela água. Assim tem que estar o nosso coração nessa noite. Não só nessa noite, todos os dias. Ter ansiedade de estar na casa do Senhor. Ter um desejo intenso de adorar o nome do Senhor Jesus. A gente tem ansiedade de conquistar bens. A gente tem ansiedade de resolver os nossos problemas durante a semana. A gente tem ansiedade de pagar as contas. A gente tem ansiedade de ter um carro. A gente tem ansiedade de tantas coisas. Mas às vezes a gente não tem ansiedade de dobrar o nosso joelho e apresentar ao Senhor nossa oração. Que nessa noite o nosso coração possa ter essa ansiedade de adorar o nome do Senhor, não só aos domingos. Não só aos domingos. É importante sim você vir, ter ansiedade de adorar em comunhão com os outros irmãos. Mas que o nosso coração esteja essa ansiedade de buscar o Senhor todos os dias, de adorar, de engrandecer, de agradecer, mesmo as coisas não estando bem.
Como eu disse no início, é muito fácil adorar, engrandecer ao Senhor quando tudo vai bem. Agora, ter essa ansiedade de adorar, engrandecer o nome do Senhor no momento difícil, eu quero ver. Irmãos, vamos orar nesse momento. Eu quero fazer mais uma oração. E eu quero que os irmãos peçam exatamente isso. Vamos orar exatamente isso. Que o Senhor venha dar esse desejo de estar na casa do Senhor. Que o Senhor venha dar desejo, essa ansiedade para trabalhar na obra do Senhor. Que o Senhor venha dar essa ansiedade de orar, buscar o nome do Senhor. E a partir do momento que eu estou falando isso com os irmãos, isso é para mim também. Eu preciso ter mais ansiedade de buscar ao Senhor, de estar na casa do Senhor, de fazer a obra para o Senhor. Então vamos orar nesse momento. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Abra sua boca, em nome de Jesus. Não fique esperando pelo outro. Tenha essa ansiedade de buscar ao Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui nós estamos, ó Pai, ansiosos pela Tua presença, ansiosos por sentir a Tua presença. A nossa alma clama por Ti, a nossa alma precisa de Ti todos os dias. A nossa alma, Senhor Deus, tem anseio da Tua fonte, ó Pai. Senhor Jesus, venha nos encher nessa noite. Venha nos encher nessa noite. Venha trabalhar em nossos corações. Senhor, que nós possamos, Senhor Pai, ter essa ansiedade de buscar a Ti. Que nós possamos ter essa ansiedade de fazer a Tua obra. Que nós possamos ter essa ansiedade de ajudar o nosso irmão. Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, trabalha em nossos corações, trabalha nos nossos corações. O Senhor é o poderoso Deus que pode tudo em nome de Jesus. Oh, xaramandanabra subicandaramagaias. Oh, Espírito de Deus, a sua igreja clama por Ti, a sua igreja clama por Ti, a sua igreja tem sede, a sua igreja tem sede por Ti, a sua igreja tem sede da Tua fonte. Oh, Espírito Santo de Deus, mata a nossa sede nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, aleluias. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Deus, aleluias. Nós vamos cantar agora um louvor que diz que a nossa alma tem sede. Cante conjuntamente comigo esse louvor, em nome de Jesus. Oh Deus, aleluias. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado
igreja. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio do século do século. Seja a honra, cante. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja seja a glória, seja o domínio, século de séculos.
Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos cantar agora a última música. Essa música de autoria do Natanael. Vamos louvar o Senhor. Creio que os irmãos conheceram ela domingo passado. Agora nós vamos poder adorar o Senhor com essa música. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Oh Deus, te adoramos. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter feito presente no nosso meio. Aleluia. Está fazendo presente no nosso meio, ó Pai. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Abra sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, eles vão colocar o texto aqui no Data Show, lá em Ezequiel, capítulo 36 e verso 27. Ezequiel, capítulo 36 e verso 27. Hoje eu vou trazer um tema que já há um tempo Deus tem me ensinado sobre isso, e por isso que é importante nós sempre estarmos com o coração aberto, irmãos. Sabe por quê? Porque vez ou outra nós nos esquecemos de coisas que nós já aprendemos faz tempo. E hoje vai ser uma noite muito importante, um assunto muito importante para a gente refletir sobre uma coisa que eu acho que você já sabe disso há muito tempo, assim como eu, mas às vezes nós nos esquecemos. Então, leia aí junto comigo Ezequiel capítulo 36 e verso 27. Diz assim o texto: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelas pessoas que estão aqui na noite de hoje, porque eu creio que assim o Senhor quis, trazer cada uma dos seus lugares, cada uma tinha os seus compromissos, os seus afazeres, mas o Senhor quis que elas estivessem aqui hoje para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale de uma maneira profunda aos nossos corações na noite de hoje, usando a minha vida pela Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa que eu quero que vocês entendam, desde já, e que talvez é uma coisa que nós jamais poderíamos esquecer, é que você não é nada sem o Espírito Santo. Você não é nada sem o Espírito Santo de Deus. Aí alguns já começam a formar alguns argumentos na mente, falando, eu entendo um pouco disso aí. Mas outros estão ouvindo essa frase, e essa frase não está fazendo sentido nenhum. Mas nessa noite nós vamos pensar sobre isso. Nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. O Evangelho, quando nós falamos sobre o Evangelho, a mensagem central do Evangelho, nós temos que ter duas coisas na nossa mente. O primeiro é que o homem está perdido em seus pecados. O homem está perdido em seus pecados. E segundo, a vida eterna é um dom de Deus. O homem está perdido em seus pecados e a vida eterna é um dom de Deus. Todo ser humano, ele está perdido nos seus erros, na sua rebelião contra Deus, e a vida eterna, eu e você só podemos ser salvos se assim Deus quiser, se assim Deus fizer, se assim Deus desejar. Quando a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, a Bíblia usa literalmente a palavra morto, e morto não é mal-estar. Pessoa que está morta, ela não está com mal-estar, ela não está com uma dor de cabeça, toma lá um dipirona e aí a dor de cabeça passa. Não, ela está morta. Ela está morta. Ela não tem reação nenhuma. Ela não tem condições de escolher nada. Ela não tem condições de escolher se ela quer um suco de laranja ou um copo de Coca-Cola. Ela está morta. E uma vez eu ouvi uma frase muito interessante que dizia o seguinte: olha, no dia que você pegar uma pessoa que está morta,
gritar no ouvido dessa pessoa até ela levantar e começar a viver novamente. É mais fácil que isso aconteça do que uma pessoa se converter sem o Espírito Santo. É mais fácil você ficar gritando no ouvido de um defunto até ele se levantar, do que um pecador se arrepender sem a ação do Espírito Santo. Por isso que eu disse logo no começo, que nós não somos nada sem o Espírito Santo. Nós não somos nada sem o Espírito Santo, porque nós estamos mortos, como diz Filipenses, como diz lá em Filipenses. Isso é importante para a nossa compreensão da Bíblia. Isso é importante para a nossa compreensão do que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Porque nós achamos que cometemos alguns erros, que temos alguns pecados, mas que a nossa situação não é tão grave. Que no momento certo eu vou decidir, você já ouviu isso alguma vez? Eu vou decidir ir para a igreja. Nenhum homem decide ir para a igreja se o Espírito Santo não agir no coração dele. Nenhuma mulher decide ir para a igreja se o Espírito Santo não agir no coração dela. Por isso que nós não somos nada sem o Espírito Santo. Absolutamente nada. A nossa alma está morta sem o Espírito Santo. Eu quero que você abra sua Bíblia, se você puder, quem tiver com a sua Bíblia aí, lá em Romanos, capítulo 8 e verso 6. Romanos, capítulo 8 e verso 6. É importante que você abra, para que você veja que o que eu estou falando não é coisa da minha cabeça, não é uma coisa que o pastor Pablo levantou e inventou da mente dele, mas é uma coisa que está na Bíblia há 2000 anos. E que às vezes é muito pouco falado nas igrejas. Então, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, verso 6. Olha só o que diz o texto. A mentalidade da carne é morte. Tudo na carne envolve morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tudo que está relacionado à carne tem a ver com morte, mas tudo que está relacionado com o Espírito Santo é vida. Verso 7, Romanos 8, verso 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. O homem sem Espírito Santo é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. A mentalidade de uma mulher sem o Espírito Santo é a mentalidade de alguém que é inimigo de Deus. A mentalidade de um jovem, de um adolescente, sem o Espírito Santo, é a mentalidade de alguém que é inimigo de Deus. Verso 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Não é que a pessoa ela não quer Deus, ela decidiu que não quer Deus. Não. Ela não pode querer Deus sem o auxílio do Espírito Santo. Não consegue. Não consegue. Tudo na natureza humana diz não referente a Deus. A alma de uma pessoa sem Deus, ela detesta Deus, ela detesta Jesus, ela detesta a igreja, ela detesta qualquer coisa relacionada ao cristianismo. É a mentalidade, é a rebelião da carne, de modo que essa pessoa jamais vai decidir ir para a igreja por vontade própria. Jamais você levantou um dia na sua casa e falou assim: nossa, hoje eu quero ir na igreja, eu quero estar lá, quero participar, eu estou sentindo que eu preciso mais buscar esse lado espiritual da minha vida. Meu irmão, jamais foi você que quis isso. Jamais uma pessoa vai desejar isso se não for o agir
do Espírito Santo de Deus. Isso é importante. E agora, para você abrir a Bíblia também, abra em João, capítulo 4, verso 44. O quarto livro do Novo Testamento. Quem tiver com a Bíblia aí no celular, ou a Bíblia física, João 4, 44. Olha só o que o texto diz. Jesus está dizendo isso, tá? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está dizendo? Quando eu prego, quando Jesus estava pregando, quando Jesus estava ensinando, quando Jesus estava evangelizando, nenhuma daquelas pessoas que vinham até Jesus poderia vir até Jesus se Deus não mandasse. Se o Espírito Santo de Deus não convencesse o coração daquela pessoa a buscar Deus. Ninguém em sã consciência, sem a presença de Deus na sua vida, vai buscar as coisas celestiais, as coisas do Evangelho, as coisas do cristianismo, sem o agir do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. O João não pode, o Eduardo não pode, o Pablo não pode, a Natália não pode, o Lucas não pode, o Flávio não pode. Ninguém pode vir a Jesus se Deus não enviar. Ninguém. Por isso que eu digo que nós, sem o Espírito Santo, somos nada. João, ainda, capítulo 5 e verso 40. Abre lá em João, capítulo 5 e verso 40. Nós lemos o 44. Agora eu quero ler o 40. Não, falei errado aqui, peraí. João capítulo 5, verso 40. Diz assim: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus está aqui se referindo aos fariseus. Os fariseus estudavam a Bíblia, conheciam da Bíblia, tinham um profundo intelecto para conhecer tudo relacionado ao Antigo Testamento. Eles eram homens inteligentes, mas não queriam ir a Jesus. Sabe por quê? Porque para ir até Jesus, para você chegar até Jesus, você não usa o caminho da inteligência. Para você chegar até Jesus, você não usa o caminho do sacrifício. Sabe aquelas pessoas que querem fazer sacrifício para chegar até Jesus? Falam, olha, a partir de hoje, eu vou fazer um voto, eu vou me sacrificar, eu vou andar 2 quilômetros de joelho, eu vou subir tal escada de joelho até o final. E as pessoas querem chegar até Jesus pelo sacrifício. Alguns querem chegar até Jesus pela inteligência. Não sei se vocês também já escutaram aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu comecei a estudar a Bíblia para refutar Jesus. Eu comecei a estudar a Bíblia para refutar o cristianismo. Irmãos, não se chega até Jesus com sacrifício, com inteligência. Você pode ser a pessoa mais estudiosa do mundo, você não chega até Jesus com esse esforço. Sabe como que você chega até Jesus? Por meio do Espírito Santo. Por isso, que o que vai acontecer domingo, o batismo que vai ter domingo,
Não é uma obra da igreja, não é uma obra minha, não é porque eu prego bem ou porque eu prego mal, não é porque eu prego bastante tempo ou pouco tempo, não é porque eu orei muito ou orei pouco, não é porque você orou muito ou orou pouco, é porque assim o Espírito Santo de Deus fez. Ele pegou o coração dessas pessoas que estavam mortas, a alma dessas pessoas que estavam mortas, e soprou nessas almas fôlego de vida. E aí então a pessoa dá aquele estalo e fala: opa, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Assim aconteceu comigo e assim aconteceu com todos os cristãos na história. Nenhuma pessoa vai até Jesus por vontade própria, a não ser que o Espírito Santo haja no coração dessas pessoas. Aí nós podemos pegar alguns exemplos sobre pregação. Um jeito de Deus trabalhar na vida de muitas pessoas é por meio da pregação. Você prega, as pessoas ouvem, então ali algumas pessoas se convertem. Mas acontece o seguinte: quantas pessoas inteligentíssimas, cultas, cita grego, hebraico, aramaico, conhece do latim, e são secas espiritualmente falando. Aí você pega alguns irmãos que falam tudo errado, nós fomos, tudo errado, e ele prega uma palavra, milhares de pessoas se convertem, a família inteira converte, o marido, a esposa, os filhos, tudo se converte, com um pastor simples, não sabe falar nada, ou um evangelista. A irmã foi pegar a palavra lá na hora das ofertas, deu uma palavra, jeitão simples, leu um versículo, não explicou nada com nada, e o Espírito Santo faz. Por quê? Para mostrar que não é a mente humana que converte o pecador, para mostrar que não é esforço meu e nem seu que converte o pecador, não é música, se a música está boa ou se a música é ruim, é o Espírito Santo de Deus agindo no coração do homem. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que pega o coração de uma pessoa que ouviu 1000 pregações, e essa pessoa parece que estava em outro planeta. Nenhuma pregação fazia sentido, todas as pregações eram chatas, mas um belo dia, alguém pregou, e o coração dessa pessoa se derreteu, porque naquele dia, o Espírito Santo agiu no coração daquela pessoa. Meus irmãos, eu e você sem o Espírito Santo não somos nada. Eu e você sem o Espírito Santo não somos nada. Eu ouvi uma história uma vez de um homem que ele queria ver a espada de um grande guerreiro, um guerreiro famoso, batalhou várias guerras, e aí esse homem, esse jovem, ele era um admirador desses guerreiros que lutavam em várias guerras, e na hora que ele chegou naquele local que estava a espada lá, toda arrumada assim, ele chegou junto com um companheiro dele, olhou para a espada, na hora que ele viu a espada, ele desanimou, porque a espada era feia, não era nada daquilo que ele tinha imaginado, a espada não era aquela coisa maravilhosa, de ouro e algumas coisas que ele imaginava, não era. Aí ele comentou com o amigo dele, falou: poxa vida, eu esperava mais essa espada aqui. Aí o colega dele disse assim: o segredo não está na espada, mas na força do braço de quem a maneja. O segredo não está no pregador, não está em quem faz o louvor, o segredo não está na irmãzinha da oração, o segredo não está, sabe onde está o segredo, irmãos? Em Deus, no Espírito Santo. É por isso que algumas vezes você vai ver, numa conversa informal, você está mal, alguém vai lá na sua casa fazer uma visita,
ler um versículo para você. Quantas vezes já aconteceu isso? Ler um versículo lá na família, de repente, a pessoa no outro dia manda uma mensagem, fala assim: olha, foi muito bom você ter ido na minha casa, orar, ler aquele versículo para mim, meu marido ficou falando disso a noite toda, o tanto que ele gostou, foi importante. Irmão, você acha que o poder está naquela mulher ou naquele homem que foi fazer a visita? Está no Espírito Santo. Está no Espírito Santo que decidiu consolar o coração daquela família naquela noite. Está no Espírito Santo de Deus. É por isso que nós precisamos olhar para o Espírito Santo com mais atenção. E às vezes nós nos esquecemos do Espírito Santo. O batismo e a ceia. Quando nós celebramos o batismo, a ceia, comemos o pão, bebemos o cálice, nós olhamos para aqueles elementos como se eles fossem algo extraordinário. Mas, na verdade, aquele pão e aquele cálice, sem um agir do Espírito Santo, eles não são nada. Eles não têm importância nenhuma. O que dá importância para o pão e para o cálice é toda a atmosfera espiritual que envolve aqueles elementos. E essa atmosfera vem do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar com mais atenção para o Espírito Santo de Deus. A doutrina da eleição. Deus tem os seus eleitos. Deus chamou alguns para a salvação, antes da fundação do mundo. E aí algumas pessoas podem se perguntar: como que eu sei se eu sou salvo ou não? Como que eu sei, como que eu vou ficar sabendo se Jesus me escolheu ou não, se Deus me escolheu ou não? Como que eu fico sabendo disso? Como que eu fico sabendo se eu fui eleito para a salvação no Senhor? Sabe como? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai testificar no coração daqueles que foram eleitos pelo Senhor. O pregador prega, e aqueles que foram eleitos, o Espírito Santo vai tocando nos corações. E aí aquela pessoa fala assim: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero ter essa vida com Jesus, eu quero me envolver mais com a igreja, eu quero participar mais das coisas do Senhor, eu quero isso. A minha função e a função de qualquer pregador não é converter ninguém. Não adianta você fazer pressão psicológica, não adianta você usar do emocionalismo, da chantagem, não adianta nada. Homem não converte outro homem. Deus, sim, consegue dar vida para uma alma que estava morta. Só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus consegue dar vida. Por isso, que quando é pregado o Evangelho, quando você vai falar de Jesus para alguém, você não precisa ficar se perguntando: será que aquela pessoa aceitou Jesus? Será que não? Será que essa pessoa se converteu? Será que não? Fica tranquilo, meu irmão. Aqueles que Deus quiser salvar, você pode ficar tranquilo que eles vão ser salvos. Se tem alguém que tem a memória boa, é Deus. E Ele não deixa escapar. O Espírito Santo, Ele vai agindo em cada coração, no momento que Ele quiser. As bênçãos do Senhor acontecem desse modo, irmãos. As bênçãos do Senhor acontecem desse modo. Eu costumo pensar que Jesus, Ele pega todas as bênçãos, e pendura em pregos. Só que nós não temos a estatura elevada o suficiente para pegar essas bênçãos sozinhos. Então vem o Espírito Santo, pega e entrega para você. A salvação é desse mesmo modo. Nós não conseguimos pegar a salvação que Jesus nos deu lá na cruz. Nós não conseguimos chegar lá pela nossa mente, pelo nosso sacrifício, por qualquer outro esforço. A gente não consegue pegar essas bênçãos, mas então vem o Espírito Santo, pega essas bênçãos e entrega para aqueles que vão ser salvos. É o agir do Espírito Santo.
É o agir do Espírito Santo. Ele vai entregando, ele vai dando, ele vai trabalhando no coração daquelas pessoas. Então não adianta, às vezes, nós colocar muita expectativa na força da nossa mão, na força do nosso braço. O que você precisa fazer? Orar. Orar para que Deus haja com poder. Orar para que o Espírito Santo use você de uma maneira especial. Porque quando o Espírito Santo não começa a agir em você, quando o Espírito Santo não usa você, tudo na nossa vida começa a ruir. Aí vem um desânimo, vem um desinteresse. Alguém abre a Bíblia para pregar, a primeira coisa que você faz é levantar, sair, ir para longe. Alguém chega na sua casa para fazer uma oração, você não tem paciência, mas você já conhece. O ministério na igreja começa a ser levado de qualquer jeito, a sua vida cristã começa a ser levada de qualquer jeito. Não tem mais amor por almas, não tem mais amor pelos irmãos, não tem mais amor pelo Evangelho, não tem interesse em conhecer a palavra de Deus. Não tem mais interesse. Mas tudo isso acontece, sabe por quê? Porque está faltando o agir do Espírito Santo. Está faltando você olhar para o Espírito Santo e clamar por Ele na sua vida. Está faltando você prestar atenção. A Bíblia o tempo todo nos ensina sobre isso. A Bíblia o tempo todo vai nos ajudar a pensar no Espírito Santo de uma maneira mais séria. Mas nós nos esquecemos. Então Deus levanta um ministério para você, coloca o ministério na sua mão, coloca responsabilidades na sua mão. Aí no começo, você busca, você ora, você clama por Deus, clama pelo Espírito Santo, você faz de tudo. Daqui a pouco, você começa a fazer pela força do seu braço. Pela força do seu braço. Você acha que você consegue. Aí você começa a ficar bravo, porque as coisas não estão saindo do jeito que eram para acontecer. E não vão sair, irmãos. Não vai acontecer. Sabe por quê? Porque quem faz é o Espírito Santo de Deus. Você quer domínio próprio? Tem pessoas que são mais estressadas, mais bravas, né? Não tem muita paciência. Não adianta você tentar ter domínio próprio. Falar assim, olha, a partir de hoje eu vou segurar mais a minha boca. Meu irmão, não adianta. Se você não pedir para o Espírito Santo te ajudar a segurar a sua boca. Colocar um espírito mais calmo em você. Se você anda muito ansioso com algumas questões, não adianta você colocar aquelas musiquinhas calmas lá na internet para você. Não adianta você meditar, não adianta você tomar remédio, não adianta nada, meu irmão. O que você precisa é pedir para que o Espírito Santo haja em você, para acalmar o seu coração. Ele está aí, Ele pode fazer, Ele pode realizar, mas nós não nos lembramos do Espírito Santo. É por isso que nós vemos cantores, ministros de louvor, que não canta nada, canta mal demais. E milhares e milhares e milhares de pessoas se convertem quando essa pessoa canta. Por quê? É como aquela espada, não é a espada que está fazendo o serviço. É o Deus que segura essa espada. É como Sansão não precisava de uma grande espada para derrotar 1000 filisteus. Ele só precisava de uma queixada de jumento, tá bom. Porque a força não está na espada. A força está em Deus. A força está em Deus. Você quer ter força? Você quer ser forte? Você quer ser um cristão mais forte?
Você quer ser um jovem mais forte, um adolescente mais forte? Você quer fazer coisas melhores? Você quer melhorar áreas da sua vida? Você quer fazer coisas diferentes? Você está cansado de viver cometendo os mesmos erros? Eu digo a você, lembre-se do Espírito Santo. Lembre-se do Espírito Santo. Ele pode te ajudar. Aliás, Ele é o único que pode te ajudar. Você não vai conseguir se livrar dessas coisas sozinho. Você não vai conseguir ser mais sábio. Já viu aquelas pessoas que lêem um monte de livro, falam, olha, eu quero ser uma pessoa mais sábio, agora eu vou começar a ler 30 livros por mês, porque eu decidi que eu quero ser sábio. E a pessoa lê, mas continua invejosa, falando mal da vida de todo mundo, não tem compromisso com o Senhor, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso com absolutamente nada. Aí você pega um outro irmão, que não sabe ler, não sabe escrever, e tem uma sabedoria incrível. Aí você fala assim, de onde que vem essa sabedoria? Porque nunca leu um livro na vida. Você sabe de onde que vem? O Espírito Santo. É Ele que dá sabedoria. É Ele que dá instrução. É Ele que dá sabedoria para um pai aconselhar um filho no momento de dificuldades. Não são os livros. Os livros podem te dar algumas informações, mas quem vai te dar sabedoria para usar todas essas informações é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Quem mantém uma família na igreja é o pai. É o pai que mantém a família na igreja. Se o pai for rígido, se o pai for bravo, se ele obrigar a esposa, os filhos, todo mundo ir na igreja, aí os filhos vão ficar na igreja? Não. Podem até frequentar os cultos, mas o coração está em outro lugar. O coração nunca estará em Deus. Quem faz uma família, o pai, a esposa e os filhos permanecer na igreja é o Espírito Santo de Deus. Não é ninguém mais que faz. E aí nós estamos pegando glórias que não são nossas. Porque às vezes nós nos orgulhamos de algumas coisas. Porque eu fiz isso. Porque eu que eduquei. Eu que forcei. Eu que fiz assim. Eu que fiz assado. Nós estamos pegando uma glória que não é nossa. Não foi a gente que fez. Foi o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, meu irmão, muitas famílias estariam completamente destruídas. Eu acho que essa noite é uma noite muito importante para você pensar sobre o Espírito Santo, para você orar por Ele. O ministério que Deus colocar na sua mão, você nunca vai conseguir se dedicar no seu ministério se o Espírito Santo não agir na sua vida. Você sempre será relaxado, medíocre, mediano, fará sem amor, fará sem paixão, fará por obrigação, mas nunca fará porque você é um sinal da sua adoração a Deus. Se não for o Espírito Santo, você levará o seu ministério de qualquer jeito. Agora, quando o Espírito Santo age no coração dessa pessoa, essa pessoa, ela dá o seu melhor. Cantando mal ou bem, pregando mal ou bem, pintando mal ou bem, varrendo mal ou bem, cozinhando mal ou bem, essa pessoa dá sempre o melhor. Fala, Deus, eu não sei cozinhar direito, mas olha, é o melhor que eu consigo fazer para ajudar a igreja hoje. Deus, eu não tenho muito dinheiro, mas o que eu tenho aqui é o melhor que eu consigo dar para ajudar a igreja.
Irmãos, é o Espírito Santo que faz. O seu casamento, vou dizer uma coisa para você, mas não assusta não. Você pode assistir palestras sobre casamento, 30 por dia, tá? Pode assistir 30 palestras sobre casamento por dia. Mas seu casamento não vai durar se o Espírito Santo não agir ali. Seu casamento vai acabar. Porque quem segura um marido e uma mulher juntos num amor verdadeiro é só o Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus. Quem segura uma pessoa na igreja? Por que uma pessoa se compromete a ir à igreja de Jesus, a participar da igreja de Jesus, a contribuir, a estar envolvido, a se preocupar com outros irmãos que nem fazem parte da família de sangue? O que faz uma pessoa se preocupar com a igreja? Irmãos, é só o Espírito Santo. Não é o pastor, não é porque a igreja tem vários projetos legais. É só o Espírito Santo de Deus que é capaz de fazer isso. E é por isso que nessa noite, é uma noite importante, para que você comece a lembrar mais do Espírito Santo nas suas orações. Lembre mais do Espírito Santo quando você for orar pelo seu ministério. Lembre mais do Espírito Santo quando você for orar a Deus, por sabedoria, por paciência. Lembre mais do Espírito Santo quando você for orar, pedindo para que Deus te ajude nos seus projetos pessoais. Lembre mais do Espírito Santo quando você for orar, pedindo a conversão do seu marido, a restauração da sua esposa, a restauração dos seus pais, a restauração dos seus filhos. Porque se você colocar toda a sua confiança em você, você estará perdido. Hoje, irmãos, hoje é uma noite importante para que você pense que sem o Espírito Santo você não é nada. Algumas pessoas não gostam de pensar desse jeito. Mas ela gostando ou não, essa verdade não muda. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós não temos força para ir na igreja. Sem o Espírito Santo, nós não temos força para fazer uma oração. Sem o Espírito Santo, nós não temos ânimo para ouvir uma pregação. Sem o Espírito Santo, nós não temos ânimo para ouvir um louvor. Você é mais dependente do Espírito Santo do que você imagina. Você depende muito do Espírito Santo. E por isso que nessa noite, eu gostaria que você lembrasse dele, que você buscasse a ele, que você clamasse por ele na sua vida. Porque se não for ele, tudo que você encontrará será vazio, desânimo, solidão, ansiedade, dor, desespero. Tudo que você encontrará sem o Espírito Santo será um grande e gigantesco vazio. Por isso que Ezequiel capítulo 33 e verso 27 é importante para nós. Olha que palavra maravilhosa que Deus está usando esse profeta para dizer. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Quem leva você a agir segundo a vontade de Deus? Quem que leva você a agir segundo o Evangelho? Você acha que é você? Você acha que é porque você ouviu 3.000 pregações na sua vida, aí agora você tem força para seguir Jesus? Você acha que é você? Você acha que é porque você pertence à igreja há vários anos, agora você tem força para seguir a Jesus? Meu irmão, se não for o Espírito de Deus em você, você está perdido.
Você está perdido. Por isso que é motivo para nós glorificarmos a Deus, glorificarmos a Jesus e glorificarmos ao Espírito Santo, porque está conosco todo dia. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Quem te leva a obedecer às leis de Deus? O que faz um marido? O que faz um marido, irmãos? Ser um exemplo dentro de casa, ser um homem íntegro, um homem honesto. Se não for o Espírito Santo na vida daquele homem. O que faz uma mulher ser uma mulher de Deus, uma mulher íntegra, uma mulher honesta, amorosa, paciente, se não for o agir de Deus na vida daquela mulher? Nada fará. Se não for o Espírito Santo de Deus, nada fará. Por isso que nós precisamos tomar posse dessa palavra aqui e dizer: Espírito Santo, habite em mim. Espírito Santo, caminhe comigo. Espírito Santo, guie os meus passos. Espírito Santo, esteja comigo todo dia. Espírito Santo, me dê sabedoria. Espírito Santo, haja na minha vida quando eu pregar, haja na minha vida quando eu tocar, quando eu ajudar, quando eu pintar, quando eu cozinhar, haja na minha vida quando eu fazer tudo aquilo que eu tiver que fazer para glorificar o teu nome. Irmãos, é o Espírito Santo, só Ele que pode fazer. E nessa noite, meu irmão, nessa noite, eu gostaria que você clamasse pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero pedir para que os meninos aqui toquem aquela música da Fernanda Brum, do Espírito Santo. E eu quero que você, irmãos, faça uma oração muito sincera a Deus durante essa canção. Uma oração muito sincera a Deus durante o que estará sendo cantado e ministrado aqui hoje. Nós precisamos desse Espírito Santo de Deus. Para encerrar aqui a minha fala, presta atenção nisso aqui agora. Me dê mais um pouco da sua atenção. Algumas pessoas perguntam assim: como que eu faço para ficar motivado na minha vida? Como que eu faço para entregar uma adoração sincera a Deus no culto? Como que eu faço para ir na igreja e entregar um bom culto a Deus de coração, de verdade? Como que eu faço isso? Primeira coisa que você precisa fazer, e a única coisa que você precisa fazer, é buscar o Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo que convence o coração de um homem a chegar aqui no culto e dedicar toda a sua atenção, toda a sua mente para aquilo que está sendo falado, para aquilo que está sendo cantado. É só o Espírito Santo, ninguém mais. Você pode fazer um monte de coisas, mas só o Espírito Santo faz um homem chegar aqui na igreja e entregar o coração dele a Deus. É só o Espírito Santo que faz uma mulher chegar aqui na igreja, irmãos, e participar de cada momento do culto, entregar a sua atenção, a sua voz, o seu intelecto, as suas intenções a Deus. É só o Espírito Santo. Por isso que nessa noite nós precisamos clamar por esse Espírito Santo. Nós precisamos clamar por Ele. Amém?
Quero pedir para que o Ministério de Louvor cante essa canção. Pode ficar sentado mesmo. Eu só peço para que você abaixe a sua cabeça e nesse momento faça uma oração ao Espírito Santo. Eu não sei o que você precisa pedir, eu não sei o que você precisa, mas você só vai conseguir se Ele te ajudar.